Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro. Hoje nós temos uma honra muito grande de convidar e de contar com a presença de dois gigantes da produção cultural brasileira. Queria convidar, em primeiro lugar, a Bel Mayer. A Bel é uma pessoa extraordinária, uma produtora cultural, uma liderança. Olá, Bel, como vai? Tudo bem? Olá, André, que prazer estar aqui com você e com um monte de gente que está acompanhando essa conversa. Obrigada. Obrigado a você, querida Bel. Eu não posso deixar de informar as pessoas. Ela é uma liderança do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, criado em São Paulo em 81, portanto, muito tempo de trabalho. E esse instituto atua fortemente na garantia dos direitos, na promoção da educação, criar oportunidades, e a Bel vai nos contar um pouco desse trabalho. E para nos acompanhar, como sempre, com a nossa grande alegria, contar com o Miguel Thompson. Oi, Miguel, você está bom? Oi, André, estou feliz da vida de estar aqui entre a poesia e a leitura e a literatura, que é uma das coisas que a gente ama e que a gente quer que todo mundo sorva, né, desse sabor maravilhoso que é essa cultura literária e poética. Então, estou muito feliz de estar aqui, André. Valeu. E o nosso convidado é o poeta Sérgio Vaz. O Sérgio Vaz, em primeiro lugar, é um poeta da periferia, né? Ele tem essa identidade muito forte, muito clara. Obrigado, Sérgio. É uma honra contar com você conosco. Boa tarde, André, Bel, Miguel, satisfação. Obrigado pelo convite. Valeu, querido. Então, o Sérgio também vai falar do trabalho dele, mas eu queria só lembrar isso. Ele criou, no ano 2000, a Cooperativa Cultural da Periferia, a Cooperifa, que criou um sarau, entre muitas atividades, né? E eles são duas, assim, à medida que você vai conhecendo o que eles fazem, são dois gigantes, pelo modo como conseguiram trazer o tema da cultura, a poesia, a literatura, a leitura para áreas periféricas de São Paulo, e encontrar aí entusiastas, leitores e poetas. Então, há uma energia que vem dessa capacidade criativa e a gente quer, e eles se dispuseram, né, naturalmente, a compartilhar conosco essa energia. E eu queria começar propondo um tema que me tocou muito, né? A semana passada foi uma semana muito intensa aqui no Brasil, com muitas preocupações, tanto com o Covid quanto com o cenário político, e houve um debate intenso, muito vivo, né, sobre manifestação de rua, sobre ir para a rua, e eu me lembro muito, que era aqui homenagear o citá-lo, né, o Emicida colocou um vídeo discutindo participação em evento público no momento do Covid, com a violência policial, a questão das infiltrações, né? E o Emicida trouxe um tema que é muito rico para esse diálogo, que é o tema entre mobilização e organização, né? E nós estamos com duas pessoas que são, a meu ver, mestres na mobilização e na organização cultural. Então, eu vou pedir a Bel, por favor, Bel, como é que você vê na sua atividade essas duas dimensões da ação, né? A ação que mobiliza e a ação que organiza? Eu acho que a sua história conta um pouco isso, né? Olha, André, o que a gente tem procurado fazer, né? O IBEAC vai fazer 40 anos e eu estou lá há 24, mas eu sou militante desde os 14 anos. A nossa condição periférica, eu venho da zona leste de São Paulo, nós somos convocados à mobilização e à organização o tempo todo, porque senão a gente morre, né? Somos convocados a viver no coletivo, a encontrar saídas que sejam coletivas, e aí a nossa história dentro das bibliotecas comunitárias. A biblioteca comunitária como esse lugar de mobilização, de escuta da comunidade. A Michelle Petit traz um conceito muito precioso quando ela diz que a biblioteca é um lugar de convergência e de irradiação das mudanças de uma comunidade. Então, a biblioteca ela pode, pela palavra, por esse espaço do encontro, mobilizar as pessoas a partir daquilo que se escuta na comunidade para transformá-la. O IBEAC está há 12 anos em Parelheiros. Eu não sou moradora de Parelheiros, né? Eu vim da Zona Leste de São Paulo, mas essa organização se juntou a um grupo de adolescentes de Parelheiros que queriam abrir a biblioteca da escola. E nós já tínhamos a experiência de ter aberto com jovens do movimento hip-hop uma outra biblioteca na Zona Leste de São Paulo, e vimos como aquela biblioteca virou um lugar
para esses meninos, hoje homens, que estão aí nas lideranças de grandes projetos sociais, organizarem o seu tempo de estudo, organizarem um espaço para que outras pessoas tivessem acesso a livros e a leitura. Hoje nós temos aí mestres, doutores, doutorandos, que nasceram ali dentro daquela biblioteca, como um espaço para poder organizar o estudo, e foi a mesma coisa que a gente começou a fazer em Parelheiros. Então, a biblioteca como esse lugar para os jovens conseguirem, né, se mobilizaram para abrir a biblioteca da escola, mas abriram também uma biblioteca para a comunidade. E dessa biblioteca, da escuta da sua comunidade, surgiram uma série de outras ações. Ali surgiu uma cozinha de alimentação saudável, surgiu as sementeiras de direitos, mulheres que passaram a se organizar para proteger outras mulheres em situação de violência, surgiu um roteiro de turismo de base comunitária. Hoje esse grupo organiza, né, nós organizamos em Parelheiros as ruas adotadas. O que são as ruas adotadas, né? A gente fica com essa ideia de que não pode ir para a rua, não pode estar na rua, que a rua é perigosa. Quem pode fazer a rua ser um lugar de convivência somos nós, é a nossa presença na rua. E aí nós começamos, junto com uma outra organização, um parceiro, o CPCD, a adotar as ruas. Nós adotamos as ruas para as ruas adotarem as crianças. Porque se a gente for pensar, a rua deve ser o lugar mais seguro para uma criança estar, porque ali estão os adultos, estão os jovens, toda a aldeia pode cuidar de uma criança que está ali na rua. Dentro de casa, a intimidade da casa, podem acontecer situações de violência, de exposição, que na rua qualquer um de nós poderíamos ajudar a cuidar. Então, esse é um exemplo aí que eu trago da rua como espaço também de mobilização e de organização da comunidade. Então, a gente não tem que ficar em casa, a gente tem que ir para a rua e para a convivência. Poxa, Bel, começamos bem, com uma boa estratégia. Por enquanto, no Covid, fica em casa, depois vamos para a rua. E eu queria pedir ao Sérgio que comente um pouco com a gente, porque no seu livro de poesia, Flores de Alvenaria, Sérgio, a epígrafe parece que foi estudada para dialogar com a Bel. Ela diz: minha poesia vem das ruas, que os anjos não costumam frequentar. Você é um rueiro, pelo menos atestado na sua poesia, né? Como é que você vê o seu trabalho como poeta e como organizador, como mobilizador e organizador? Bom, acho que quando a gente tem acesso ao conhecimento, a única coisa que a gente quer é ir para a rua. Porque dentro de casa é o que as pessoas querem que a gente faça, que fique volte do trabalho, assista o Jornal da Noite, a novela e durma. E a gente, quando vai para a rua, porque a rua é o nosso quintal também. É onde a gente aprendeu a sobreviver. É onde a gente morre, é onde a gente mata, onde a gente chora, onde a gente sangra. As ruas têm um significado de liberdade para a gente, porque se você chega na favela, ninguém tem quintal. Numa casa, ninguém tem quintal. Então, a rua é um lugar de congregar, de agregar, de ideias. É na rua que você bate bola, é na rua que você curte um samba, enfim. Então, eu vejo dessa forma. E a rua, para mim, sempre significou muita coisa, porque eu estudei muito pouco, eu sou semi-analfabeto, né? Estudei muito pouco, porque as ruas, para mim, tinham mais importância que a escola. Hoje eu sei que não é isso, mas na minha época não tinha ninguém que pudesse me demover dessa ideia. Perdão. Então eu acho que a gente aprendeu a circular. O Sarau da Cooperife acontece toda terça-feira. E às vezes tem gente de São Miguel Paulista que atravessa a cidade durante 3 horas para falar um poema de 3 a 4 minutos. Mas ela está em outra rua, porque da onde eu venho, as ruas eram proibidas. Cada bairro tinha sua constituição, seu código penal, seu código de ética. Atravessava-se um bairro como se atravessa um país. Tinha que pedir permissão, saber com quem você vai. E hoje as ruas, apesar de toda a violência, graças às redes sociais, interligaram muito, também globalizaram as ruas. Então eu acho que o meu trabalho tem tudo a ver com a rua, porque eu quero de alguma forma devolver para a rua tudo que ela me deu.
porque o ensinamento que eu tive na rua também foi muito importante. Os saberes da rua, foi muito importante para mim. Então, eu devo isso à periferia. Eu não virei uma estatística. Graças ao livro, graças aos saraus, graças à arte, eu estou aqui hoje batendo um papo com pessoas como vocês, né, que têm um conhecimento muito grande. Então, para chegar até aqui, eu tive que andar muitas ruas, tive que conhecer as ruas de outros países, de boa parte das favelas desse Brasil, das penitenciárias, da Fundação Casa, porque eu sempre quis escrever aquilo que eu vivo. Acho que quando eu escrevo, eu estou falando das minhas vivências. Estou falando de gente que viveu comigo, gente que não viveu comigo, gente que já morreu, gente que está viva. Então, eu devo tudo à rua. Eu acho que a rua é uma coisa interessante. E ficar dentro de casa é muito ruim nesse momento. Apesar que eu não estou isolado, estou protegido, estou com a minha família. Mas trabalhar pela internet é uma coisa que não me apetece, apesar de usá-la como ferramenta para trabalho. Mas nada substitui o abraço, o olho no olho. Em relação ao Emicida, eu achei que ele estava certo também, de não ir. Existe um vírus aí matando mais de 1.000 pessoas por dia, graças a esse governo, né, que a gente não vai nem citar o nome. Mas, por outro lado, os patrões estão mandando a gente pegar ônibus lotado, trem lotado, metrô lotado para ir trabalhar enquanto ele fica em casa. Bom, se a gente pode fazer isso pelo patrão, a gente pode sair na rua para lutar também. Muito bom, muito bom. Eu também acompanho o debate com muita ansiedade. Eu sou velho, né, não posso ir para a rua, mas a vontade que tem é a gente branca ir para a rua em defesa das vidas negras que importam. Mas eu queria chamar o Miguel, porque o Miguel é um professor que tem um olho na escola e um olho na rua. Miguel, organização, mobilização, rua, o que a escola aprende com esse debate? Bom, ouvindo aqui, eu entendo que desde do Frenet existe essa ideia do estudo do meio de ir para a rua, né? O Frenet era um educador que tinha uma visão muito clara da necessidade do estudo do meio. Ele era um marxista convicto, ele entendia que havia uma necessidade do trabalhador ter conhecimento, mas tomar os espaços, o território, né? Então, a primeira coisa que eu lembrei foi do Frenet, um educador maravilhoso que criou essa ideia de estudo do meio. Depois, a potência da rua, né? E aí lembrei de um outro que, por acaso, eu estava estudando, que é o Walter Benjamin, que ele tem um texto que chama A Rua de Mão Única. E é muito legal, porque é 1928, um pouquinho antes do nazismo assumir, e o Walter Benjamin diz a potência que tem a ocupação da rua contra o totalitarismo, né? Como a gente está vivendo esse momento, é muito importante que os saraus, a cidade educadora, os poetas, os literatos tomem a rua e o povo, né? E os meninos e o povo no poder. Então, me inspira muito essa fala e recomendo essas leituras do Frenet e da cidade educadora e especificamente esse texto do Walter Benjamin, um ensaio que ele fala da rua de mão única. Então, nós educadores temos que sair da escola. A escola é só um conceito, né? O espaço físico da escola é o mundo, a cidade toda, né? Eu queria chamar a Bel, mas eu não resisto. Vou pedir licença ao Sérgio e ler a primeira estrofe de um poema dele, o Flores de Alvenaria, que, quando eu li, me deu um espanto, né? Uma boa poesia dá na gente, o espanto. Então, com licença, vai a primeira estrofe do Flores de Alvenaria, de Sérgio Vaz. Dá-me tua mão, amor. A madrugada tem olhos que machucam, e as ruas estão cobertas de pequenas estrelas, anunciando que o passado sombrio caminha contra a liberdade do futuro. Bel, você é uma pessoa muito dedicada à leitura, e essa leitura nos traz tradições do passado para mudar o presente e construir um novo futuro. Como você vê a juventude se aproximando, se apropriando da leitura como instrumento de emancipação? Olha, é uma coisa muito linda, né? Antes de começar aqui a nossa conversa, eu estava ouvindo uma prosa poética que uma das jovens escreveu, a Clarice, uma jovem envolvida com teatro,
depois de participar de uma oficina de escrevivência com a Conceição Evaristo, ela escreveu sobre uma memória da sua adolescência, né? Ela é muito jovem, mas ela conta como foi ter recebido uma bolsa de estudos numa escola particular, ela, uma jovem da periferia, e ela ganha essa bolsa de estudos numa escola tradicional e fala: que grande oportunidade para minha família, para mim, para minha vida. E aí ela escreve como ela foi se apagando dentro dessa escola. Ela olhando dentro da sala de aula e da escola, não encontrando ninguém parecido com ela. Ela fala, aquela menina que era liderança na escola pública, de repente perde a voz, perde o movimento das pernas, se vê fechada, parada, e ela começa a escrever sobre aquilo que ela está sentindo. Ela vai entrando em contato com as escrevivências de Conceição Evaristo, com esse lugar, né, que a literatura te ajuda a construir a sua própria voz, e começa a escrever sobre tudo que ela sente. E essa menina é uma grande atriz do grupo de teatro Artimanha, é uma escritora, está aí nesse processo de escrita, e eu tenho visto, Sérgio, Miguel e André, isso acontecer muitas vezes, os jovens percebendo na intimidade da leitura essa possibilidade de encontrar sua voz e de serem escribas de uma história que não nos contaram. Esses jovens têm entrado em contato com a sua ancestralidade, têm encontrado os griots, as griots das suas comunidades, ouvindo essas histórias, vão mostrando, né, que a gente escrever a própria história é um jeito de mudá-la. Eu falava ontem numa live com o Daniel Munduruku, e a conversa era sobre tradições, e a gente falava disso, né? Você não pode saber para onde você vai se você não sabe de onde você veio. E de onde a gente veio não tem uma história só. O que nós temos proporcionado aos jovens é esse acesso a uma literatura que muitas vezes chegou para a gente escolarizada demais, resumida demais. Hoje eu encontro jovens nas bibliotecas comunitárias que leem as obras completas, que refletem sobre essas obras e que vão traduzindo todo esse arcabouço literário em materiais para chegarem para as nossas mães. Por que a gente fala para chegar para as nossas mães? Somos todos, nós formadoras e eles, filhos de mães que não frequentaram a escola. Alguns de nós alfabetizamos, letramos as nossas mães. Então a gente quer que elas possam ter acesso a essa literatura que hoje a gente consegue conhecer. Então a gente grava, viu, Sérgio, seus poemas em áudio para as nossas mães ouvirem. Nós temos gravado os textos de Carolina Maria de Jesus, de Conceição Evaristo, e feito chegar, coisas que nós estávamos já fazendo antes dessa pandemia, que não nos deixa sair de casa, que exige de nós, né, esse cuidado. Eu também, viu, André? Sou grupo de risco, estou aqui guardadinha, mas fazendo minha voz chegar em todos os lugares que eu possa fazê-la chegar, eu estou fazendo isso. E os jovens também. Então, é isso de fazer podcast, de colocar esses podcasts em carro de som, tem sido o nosso jeito de ir para a rua. Isso, tomara que a gente ajude você a chegar mais longe ainda com a sua voz tão boa e suas palavras inspiradoras. Sérgio, você, pelo que eu vi na sua biografia, você não teve escolaridade longa, né? Você teve pequena escolaridade, mas você é um cara muito culto, pelo que a gente vê nas suas referências. Eu gostei do título do Colecionador de Pedras, e quando eu descobri o sentido que você deu a ele, eu fiquei mais ainda emocionado. Como é que você narra essa transição de tornar-se um poeta sem escola? Como você viveu isso? Bom, eu fiz só o colegial, né? Fiz em 6, 7 anos, que eu pulava de uma escola para outra.
A minha filha está rindo aqui. Ela tem faculdade, então, né? E aí acho que eu virei... Depois a Mariana vai comentar, hein, cara? Tá aqui do meu lado, rindo. Bom, é engraçado te dizer isso. Na minha época, a escola não me atraía em nada. Absolutamente nada. Eu gostava do recreio, gostava de jogar futebol. Às vezes eu cabulava a aula para ficar do lado de fora da escola, sem fazer nada. E aquilo me dava uma angústia muito grande, assim, de não entender o porquê. E aí eu gostava já de ler e tal. O que me ajudou foi o livro do Don Quixote. E quando eu li o livro do Don Quixote, eu entendi que o problema não era comigo, era com o mundo, né? Que não tinha nada, nenhum problema não gostar da escola. Eu não era afim, pronto e tal. Era um existencialista, eu acho. Acho que uma vez eu li um livro do Sartre que falava de existencialismo. Eu curti muito, falei, acho que eu sou esse cara aí, cara. Mas eu sempre gostei de ler, desde sempre. A leitura sempre foi uma escola para mim, assim, quando você vê um livro e aprende alguma coisa. Eu acho que eu sou viciado em conhecimento, assim, eu adoro ver as coisas, ler as coisas, adoro ser sabido, sabe? Não tenho cultura, mas eu adoro ser sabido. Eu sou um cara que, quando eu vou no dentista, eu adoro ver as revistas que não dizem nada, sabe? Também. Eu gosto de tudo, gosto de filme ruim, como eu estava brincando com vocês ontem. Adoro assistir filme afegão, filme iraniano. Comigo não tem essa, não. Comigo eu traço tudo, você entendeu? Assim. E eu acho que a rua me deu essa liberdade, assim. Como eu não estudei, não passei por nenhuma universidade e tal. Então eu falei, eu vou ser louco sozinho. Então eu acho que aí eu fui testando as minhas loucuras, já que não tinha ninguém para me dar nota, para me julgar ou para me passar de ano e me dar diploma, me dar algum diploma, eu fui fazendo. E eu nunca me importei nisso. Até uma vez, eu não sei se foi uma Patativa de Assaré, falou uma vez, que o cara falou, estamos aqui com um poeta analfabeto, semi-analfabeto, ele falou, semi-analfabeto não, analfabeto, né? Eu não sei se foi ele. Eu não sei se eu desviei da pergunta, assim. Mas se deu nessa paixão que eu tenho pelos livros. Eu tenho uma paixão cega pelas palavras, o que elas significam. Eu servi o Exército em 1983 e se eu estiver me estendendo, você me dá um salve, tá? Tá bom. Não, mas, por favor, essa não dispõe. Tá, para não ser deselegante. Eu venho dos bares blacks de São Paulo. Eu cresci na região do Parque Santo Antônio, Jardim Anja, extremo sul aqui da região. E eu venho dos bares blacks de São Paulo. Eu curti o funk antigo, né? Marvin Gaye, Betty Wright, Aretha Franklin, Jimmy Bohone e assim sucessivamente. Quando eu fui servir o Exército em 1983, de alguma forma eu estava me interessando pela música popular brasileira, porque eu achava que tinha um cunho social que eu estava já curtindo. E eu não sabia direito. Aí eu fui para o Exército e levei um disco da Simone, uma fita gravada ao vivo, que era Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, o Geraldo Vandré, que era uma música proibida na época, né? E eu não sabia. Eu estou lá na cozinha, coloquei no último volume e estou cantando junto. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Aí entra um sargento louco, brabo. Quem é o filho da puta que tá ouvindo essa música? Isso é música de comunista, isso é música de Che Guevara, isso é música de Zé Batista. Ele foi falando, eu fui gostando. Aí eu falei, nossa, tudo isso dentro dessa música? Ele falou, tá tudo aí. Eu falei, tá tudo aqui. Eu falei, nossa. Aí como naquele filme O Carteiro e o Poeta, quando o Rupolo descobre as metáforas, eu falei, então é isso, as metáforas é isso. Aí eu me apaixonei, cara. Aí eu fui estudar, aí eu fui ver quem era Neruda. Então eu devo tudo a esse sargento. Eu não queria estudar mais em lugar nenhum, cara. Eu falei, vou estudar nos livros, pô. Eu não sei se a gente agradece ao sargento ou manda prendê-lo, né? Mas, em todo caso. E tem uma outra coisa, André, para me defender. Eu sou um vagabundo, cara. Eu nunca gostei de trabalhar, eu não gosto, eu admiro as pessoas que vão, sabe? Eu incentivo, mas não tá em mim isso, mano. Não tá. Mas tem que ter muito talento para não trabalhar, cara. Com gosto. Tem que ter muito talento para ter gosto, entendeu? Porque o Guimarães Rosa que dizia, né? Se você não faz nada, o diabo toma conta da cabeça. Se você conseguir
viver e criar essa poesia que você cria, bendito seja. Eu vou chamar o Miguel. Miguel, como é que a gente lida com um estudante como o Sérgio, cara? A gente que é professor, passou anos em sala de aula, eu trabalhei no ensino médio aqui do Rio de Janeiro, trabalhei em faculdade, e esses alunos são os mais preciosos, são os mais rebeldes. Como é que a gente ajuda a escola a reconhecer nessa diferença uma força e não uma ausência? Bom, eu acho que a gente, na cultura ocidental, ela nasceu no ócio, né? Lá no Sócrates, no Platão e Aristóteles, eles não trabalhavam também. E eles geraram a cultura que foi gerada. Eu acho que a escola ela está vivendo uma crise, ela é muito importante, a escola, lógico, mas ela precisa se reconfigurar, né? Eu tenho brincado que a molecada tem gostado muito mais do contraturno e de ir na escola do que na grade, porque a própria palavra é grade, né? Já deixa a gente preso. Então, a gente vai ter que, nos próximos muitos anos que vem, fazer uma revisão. A escola já tem revisado um pouco. Há alguns anos, há uns 20 anos, 25 anos, começou a chegar o hip-hop, o funk na escola, né? E lógico que a minha grande preocupação é que a gente estereotipe, né? Lá vai vir lá da comunidade, da favela, o hip-hop. Então, é isso. Sendo que o menino também pode ouvir Mozart, pode ouvir outro tipo de cultura, né? Então, a escola tem que permitir a cultura infanto-juvenil. A gente viu a força do slam, por exemplo, aí na Flip, que a Roberta Estrela Dalva trouxe, nossa, movimentou tudo. Então, a primeira coisa é a gente fazer uma síntese entre o conhecimento formal, que a escola professa, o conhecimento infanto-juvenil, e nesse caldo de cultura, a gente produziu uma escola mais significativa, uma escola contemporânea, né? E a escola está tentando se movimentar nesse sentido. Ela só não pode estereotipar as culturas, porque existem muitas juventudes e cada uma dessas juventudes tem que ser ouvida e trocar as ideias entre elas, né? Essa ampliação do universo cultural que eu acho que a escola deve fazer, tem que fazer, mas ela não pode fazer isso hierarquizando excessivamente, hierarquizando e colocando, excluindo, né, vozes. Mas o trabalho da Bel, eu queria que você contasse um pouco para a gente o seu trabalho de construção de bibliotecas, de impulsionamento de bibliotecas, porque você comenta muito essa descoberta da aventura do conhecimento por essa juventude, né? Como é que você acha que a gente... duas coisas que eu queria saber, uma agora, depois eu pergunto a outra. A de agora você comentou que continua trabalhando ao longo da pandemia, gravando áudio, fazendo carro de som, quer dizer, você sente que tem um diálogo na busca de conhecimento por parte dessa juventude periférica? Como é que você conecta isso para a gente? Olha, André, foi emocionante quando, no dia 14 de março, foi o último dia que a biblioteca abriu, era aniversário de Carolina Maria de Jesus, e nós fizemos um encontro, tem o Encontro Mulher Negra Presente, em que trabalhamos com literatura, até estava uma amiga do Sérgio, que é a Dinha, que é uma doutora em literatura, estava lá conversando com a gente sobre o texto da Carolina, ela e a Fernanda Miranda, e nós tivemos naquele dia o lançamento de um café da manhã, espetáculo para a Carolina, que foi feito por um empreendimento de mulheres, de Parelheiros, que após ouvir nós lendo textos de Carolina, falando sobre a fome, elas decidiram dar um nome para o seu café da manhã. Elas disseram, quem passa fome merece o melhor café da manhã. Então, o nosso melhor café da manhã, com mais itens, ele vai se chamar Espetáculo para Carolina. E elas tiveram a oportunidade de oferecer esse café da manhã para Conceição Evaristo, numa oficina que ela fez aqui em São Paulo. Então, elas estavam lá lançando esse café, nós estávamos recebendo uma exposição de arte, 50 anos da literatura infantil, da ilustração da literatura infantil de Bolônia. Hoje essa exposição está em Parelheiros, nós ganhamos de presente. Então, nós estávamos lá, né, falando de uma autora periférica, celebrando uma obra de arte que chegava e tendo duas doutoras que saíram da periferia conversando. Foi um evento maravilhoso. No dia seguinte, chegou a determinação do isolamento. Esses jovens
a primeira coisa que eles começaram a falar, e agora? Sem o espaço da biblioteca, que é o espaço em que eles podem viver situações de silêncio também, por mais barulhenta que as nossas bibliotecas sejam, ela tem espaço, né? A Biblioteca Caminhos da Leitura, ela é pequena, ela é a antiga casa do coveiro de um cemitério, está dentro do terreno do cemitério, mas ela tem um jardim para quem quer ler, para quem quer escrever, mesmo naquela biblioteca tão pequenininha. E os meninos ficaram muito preocupados, né? O que a gente vai fazer agora? Essa biblioteca, ela é um lugar de acolhida para essa comunidade. E todo mundo começou, né? Então foi ótimo, a nossa cabeça, a gente deixa mesmo o diabo tomar conta. E a gente começou a inventar o que a gente vai fazer, que jeitos, né? E alguns jeitos foi esse de começar a mapear quem eram as costureiras do bairro para produzir máscaras, correr atrás para ver quem eram as famílias que, para não sair de casa, passariam fome, e aí campanhas para conseguir alimentação, e como fazer os livros chegarem, se era preocupante fazer os livros da biblioteca circularem, como fazer chegar livros novos. E aí fomos atrás conseguir livros novos com parceiros, e aí a gente começou a chamar a ação de Pão, Proteção e Poesia, que é um movimento que a gente está fazendo lá até esse momento. E quem são esses jovens, né? São jovens, estava ouvindo aqui o Miguel, né, falando dessa importância de chegar o funk, né, o rap, os outros textos, né, e não só aquilo que está considerado lá como cânone literário, e é dessa forma que a gente trabalha. Mas vai aparecer aí para vocês, eu pedi para a Bia, por favor, mostrar, uma revista que a gente fez com um grupo de jovens, a partir de 50 obras literárias que nós lemos. 50 obras que foram selecionadas por escritores e mediadores de leitura. Então, Ana Maria Gonçalves, de Um Defeito de Cor, o Luiz Cucci, que tem aí muitas obras, Rogério Pereira. Nós fomos convidando esses autores, pedindo para cada um deles indicarem 10 livros que nos ajudariam a atravessar os 4 anos que nós tínhamos para frente. Isso foi em 2018, logo depois do segundo turno das eleições. E nesses livros nós pedimos que indicassem obras clássicas, então tem Clarice Lispector e A Hora da Estrela, Vidas Secas, tem muita coisa, tem poesia da Wisława, mas tem também, né, Jennifer Nascimento, né, tem os nossos autores, tem Sérgio Vaz, tem, né, Maria Villani, os nossos escritores da Zona Sul, escritoras da Zona Sul, porque a gente acredita que é isso que nos forma como leitores, essa capacidade, né, essa competência que esses meninos vão construindo de encontrar a própria palavra a partir da leitura dos outros autores. Então, nós lemos tudo. E aí, essa revista que eles fizeram, chama Literatura e Direitos Humanos, aí emprestando o conceito, né, de Antônio Cândido, de que a metáfora, a literatura, ela é um direito humano tão essencial como comer, como dormir, emprestando dele esse nome e dessa nossa mobilização, eles fizeram uma revista que eles contam, que eles leram. Então, a resenha, ela não é uma resenha que vai dizer o que o autor disse, quando, mas, assim, onde é que essa literatura bateu em mim? Né? O que essa literatura está dizendo para o meu corpo? Não sei se eu respondi. Era isso, André? Sim. Não, é muito bom ver que há uma restrição à expressão dessa juventude por conta, talvez, de um excesso do peso do cânone, né? Ou seja, é um padrão tão rígido que um pouco intimida as pessoas a buscar sua própria linguagem, sua própria voz, né? E eu acho que mais um... Fala. Até queria falar uma coisa, foi tão bonito quando a gente releu Vidas Secas, e tinha uma das meninas que falou assim, que quando ela leu, a maioria tinha lido, não tinha gostado, não tinha entendido. Falei assim, imagina, Carolina fala da fome de um outro jeito que a gente entende dentro do quarto de despejo, mesmo no diário de Bitita.
E aí não tinham gostado de Vidas Secas. Aí teve uma que falou assim, olha, quando eu li, eu sou filha de nordestinas, eu gostei demais desse livro, mas eu fiquei com vergonha de falar para a turma que eu tinha gostado, porque, assim, era unanimidade, todo mundo tinha odiado o livro, e, de repente, eu gostei, e eu fiquei com vergonha. Então, aqui nesse grupo eu posso falar. E aí é tão bacana, né, você perceber isso também, né, que um livro, ele não é só o livro, ele é um livro num contexto lido e conversado com as pessoas que você está vivendo naquele tempo. Essa é a experiência, né, da leitura compartilhada. E isso também dá muita autonomia ao leitor, né? O leitor, as diferentes leituras que ele pode fazer e que os outros fazem. E eu queria pedir ao Sérgio para comentar um pouco com a gente como, no Sarau da Cooperifa, são duas coisas. Como é que... você fez um comentário que é muito tocante, né? A galera, de repente, viaja lá de São Miguel Paulista, atravessa a cidade para ler um poema de 3 minutos. Mas, naqueles 3 minutos ali, tem uma eternidade rodando, né? Como é que você vê essa presença da juventude nos saraus, e como é que vocês estão hoje? Como é que está fazendo hoje com a pandemia e essa situação? Bom, desde sempre, perdão, desde sempre eu ouço essa coisa de que o povo não gosta de ler, o povo não gosta de ler, o povo não gosta de literatura e tal, pá. Sempre eu ouço essa história, sempre ouvi. Quando surgiu o Sarau da Cooperifa, que eu entendi que as pessoas gostam de literatura, só não sabem que gostam, né? E essa foi uma experiência que eu tive na Fundação Casa, que eu sempre gosto de contar, que a primeira vez que eu fui, nós estavam todos sentados e eu perguntei, quem gosta de poesia? Tudo bom, ninguém gosta de poesia. Aí eu comecei a recitar uma poesia do Racionais, Nego Drama. Quando eu terminei, os caras já estavam cantando junto comigo. Aí um perguntou, Racionais é poesia? Aí eu falei, então nós gostamos. Então a gente percebe que é a forma como a literatura se apresenta para as pessoas que às vezes me parece muito arrogante. O Sarau da Cooperifa é quando a poesia desce do pedestal e beija os pés da comunidade. Se a gente quer que a comunidade goste de poesia, goste de literatura, então nós vamos chegar na comunidade do jeito que ela gosta, de forma simples, com escondidinho, com cerveja, cada um fala a sua poesia, ouve a do outro. Então é uma troca de gentileza entre a comunidade. Eu faço a gentileza de falar, a comunidade faz a gentileza de ouvir. E nessa troca de gentileza entra a literatura. Então a literatura entra nas nossas vidas de um viés diferente. Ela não é maçante, ela não é um sacrifício. Por quê? Nós resolvemos dessacralizar a literatura. Sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. E se a pessoa que lê é sagrada, temos que tratar ela como Deus, como uma deusa. Então temos que reverenciá-la. Então é o livro que deve se curvar às pessoas. Então para que isso aconteça, nós descemos até o futebol de várzea. Porque um dia eu fui no campo e eu perguntei para um amigo, por que você não vai lá? Ele falou, lá só tem intelectual. Nós somos boleiro e pá, essa ideia de intelectual. Eu falei, puxa vida, nós estamos na periferia e as pessoas veem a gente como intelectual, como se fosse uma coisa tipo assim, vocês falam coisa que a gente não entende. Aí eu perguntei, você iria lá um dia, se eu desse um jogo de camisa? Ele falou, eu iria. Aí combinamos que a gente ia dar um jogo de camisa para o time e eles tinham que levar os atletas durante um mês. Nós estamos no 10º time hoje. E tem uma fila de um monte de time querendo participar. E aí, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas vão lá a primeira vez, que gostam de futebol de várzea, e falam, eu não sabia que poesia era isso. Mas fulano falou um palavrão. Pode falar palavrão na poesia? Eu falei, pode. Então é engraçado como as pessoas elas foram chegando na literatura e foram facilitando o nosso trabalho. Porque, na verdade, a comunidade e as comunidades do entorno é que disseram para nós como tinha que ser. No começo, a gente ia arrogante, se achando o máximo, só porque eu li isso, li aquilo, porque tem essa coisa também. Tem gente que lê, acha que é de outro mundo, só por causa disso. E a gente entendeu que não, que a gente faz parte dessa mesma comunidade. Quando tem chacina, a gente chora junto. Né? Quando alguém não tem comida, a gente faz a nossa vaquinha para ajudar aquela família. Nós fazemos parte disso. Ler livros é importante, mas não ler também não transforma ninguém em menor.
Então foi dessa forma foi o nosso trabalho. Foi muito mais difícil a gente entender o que estava fazendo do que propriamente explicar para a comunidade. Foi preciso tirar essa arrogância que às vezes a gente tem, porque acha que lê e acha que é mais importante, que sabe mais que os outros, e dessa forma não. E quando eu tenho um projeto chamado Poesia contra a Violência, que já tem alguns anos que eu vou toda semana numa escola pública para falar de literatura, para falar de incentivo à leitura. E às vezes eu uso rap, eu uso samba, eu uso várias coisas para falar de poesia. Esses dias mesmo, poeta, me dá uma boa dica. Por que eu tenho que ler? Aí eu falei, quem lê chaveca melhor. Aí todo mundo riu, então as meninas, não, esse poeta, as meninas que lê não aceitam qualquer chaveco. E aí você vai nessa brincadeira, quando você pensa que não, as pessoas estão realmente lendo. Então, eu acho que essa foi a mudança que a comunidade nos impôs. Eu acho que nós não mudamos a comunidade. A comunidade mudou a gente, acendeu a nossa luz para que ela também se iluminasse. Não sei se foi o João Cabral de Melo Neto, que disse, quando a gente acende uma lanterna, uma luz, a primeira pessoa que se ilumina é você. Eu acho que a comunidade que acende a nossa luz. Ela que nos enquadra, que nos diz, a escola está precisando da ajuda da literatura. Então, vamos lá, o que a gente faz? A escola vem, as escolas daqui são maravilhosas, professores maravilhosos da escola pública, apesar de tudo e de todas, eles estão dando maior força para essa literatura, a gente tem uma parceria muito forte com os professores e professoras da escola pública. Porque o que a gente quer, na verdade, é que as pessoas melhorem o conhecimento da quebrada. Eu acho isso. Eu acho que hoje a periferia está de igual a qualquer um. Não precisa mais de ninguém explicar para nós como explicavam antes. Vinha aqui ensinar a gente a pensar. Não precisa. Né? Então, por causa desse trabalho. Então, a gente usou isso como ferramenta para nós, no dia a dia. A literatura é para a gente que adora um Deus chamado trabalho. E para que a gente aumente o nosso nível de conhecimento. Eu acho que foi assim que a gente começou a trabalhar, descobrindo nas pessoas o que elas queriam que a gente fizesse. Então, acho que o Sarau da Cooperifa é um lugar onde todo mundo aprende e ninguém ensina. Então, foi um trabalho de descolonizar a gente também. Eu acho que quando a Bel estava falando, a gente, quando começa a trazer Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, Plínio Marcos, João Antônio, Jennifer, a 15, todo esse monte, as pessoas se reconhecem nesse texto. E não que Carlos Drummond não tenha importância, que Victor Hugo não tem importância, não é nada disso. É que a nossa literatura fala um pouco do que a gente viveu e a gente não quer mais ser tratado como exótico. Não quer ser mais escrito por alguém que não nos conhece. Então, acho que a nossa literatura nos representa, a literatura negra, periférica. Ela fala de coisas que a gente ainda acredita, que é no amor, né, que é na luta, que é na resistência, e não ser mais exótico. Não sei se eu enrolei um pouco, mas não, basicamente isso. Eu acho que essa ideia de recusar o exotismo, acho que é o princípio fundamental para o autorreconhecimento, né? Não sou isso que dizem que eu sou outra coisa. E acho que essa literatura... André, uma vez, desculpa te cortar, irmão. Não, pelo contrário, você é o convidado. Uma vez nós estávamos no sarau e um cara falou assim, mas se o José faz, eu faço também. E começou a fazer poesia porque o José estava fazendo. E a gente fala, é isso mesmo. E às vezes no sarau, quando a gente vê alguém tremendo pela primeira, segunda, terceira vez, gaguejando, a gente fala, oba, oba, carne nova, carne nova. Carne nova no pedaço, para a gente trabalhar. Porque eu lembro uma vez que eu fui numa escola para falar sobre literatura, e o menino falou, professora, mas como é que ele pode ser escritor se todo escritor já morreu? E eu falei, meus caras, será que eu vou ter que morrer para meu bairro me conhecer? E aí eu falei, a culpa não é do meu bairro, a culpa é minha, porra. Eu que não estou indo lá falar que eu sou escritor, eu que não estou contemplando, eu não estou sendo um artista cidadão, né, de estar no chão com a molecada falando de poesia. Então, acho que isso aí que a gente encarnou, essa simplicidade de tratar a literatura como qualquer coisa que a gente, como funk. Literatura para mim é como funk. Tem funk bom, tem funk ruim, tem literatura boa, tem literatura ruim. Mas na internet tem muita merda. Sim, na livraria também tem. Né?
Então, a gente trata a literatura como coisa simples. Bom, o Miguel é um professor de biologia, com uma formação e doutorado, e um cara que busca a simplicidade do contato, né, no seu trabalho com formação de professores. E Miguel, a gente podia conversar, você chamava atenção para um professor de literatura que fez um texto muito bonito, né, sobre esse desafio, né? Como conta para o Sérgio um pouco o que é o nosso lado de cada professor de literatura, que também acha escritor bom, escritor vivo. Bom, esse é um dos textos mais lindos. Eu gostaria muito que todos lessem, do Rubens Figueiredo, né? Rubens Figueiredo é um tradutor do Tolstói, e nesse texto que a Bia vai colocar para a gente, ele conta quando ele foi professor lá no Rio de Janeiro, né? E das escolas públicas. E ele conta uma passagem maravilhosa de um senhor que ele dava aula no EJA, né? E o senhor não conseguia ler. E todo mundo se empenhava para que ele lesse, e ele dizia que ele era muito burro, né? E durante um tempo ele deu uma sumida da escola e depois voltou. E ele contou o que tinha acontecido, né? Que o patrão dele, na época, queria que ele levasse água de uma floresta que tinha do lado da casa dele até a piscina. E ele vai narrando todo o processo que ele construiu, de trazer a água, passar pela floresta até a piscina, que mostrava um conhecimento, uma sabedoria muito superior, né? E o Rubens Figueiredo quer mostrar, efetivamente, como há muitos saberes na sociedade, que, de uma forma geral, a escola censurou esse tipo de conhecimento, que é o não escolar, né? A nossa tradição da enciclopédia do século XVIII, né? Então, é muito legal que a gente entenda que há muitos outros conhecimentos, que também o conhecimento escolar é muito bacana, né? E a universidade está sacando isso, e a gente já tem, no vestibular da Unicamp, Racionais MC, né? A gente tem o Sobrevivendo no Inferno, né? A obra canônica do Racionais, para que o aluno leia e entenda. Então, aos poucos, e com certo otimismo, a gente vai interdigitando as diferentes culturas, respeitando as pessoas, e todo esse movimento da vidas negras, vidas pretas importam, está trazendo isso também. Então, aos poucos, a gente está trazendo uma movimentação muito legal, da Anitta ao Nietzsche. Acho que a gente vai fazer uma boa movimentação. Então, eu sugiro que vocês deem uma lida nesse texto, ele é muito emocionante, é só baixar e você vai ver o que é um erudito admirando o conhecimento popular. O Rubens Figueiredo ganhador de 2 jabutis, é um autor incrível, né? Excepcional. Bel, assim, lendo o trabalho que você faz e ouvindo você, né, tem uma coisa que me toca muito, é a sua alegria, né? Você é a pessoa que transmite uma energia de extrema alegria, de confiança. E eu queria pedir a você, para você nos ajudar a pensar o seguinte: por que a escola pública, né, em particular, né, Miguel e eu somos admiradores da escola pública, foi muito bom ouvir o Sérgio comentar a disposição dos professores, o compromisso deles, Miguel, eu e toda a Fundação Santillana trabalha muito para que seja reconhecido o que a escola pública brasileira faz, né? E todas as médias que falem de escola pública brasileira são erradas, porque é um universo enorme de quase 40 milhões de estudantes, 2 milhões de professores, milhares de estabelecimentos de ensino, né? Então, eu sou um admirador e acho que o Brasil devia se orgulhar da escola pública que construiu. Tem que melhorar muito a condição dos professores, a infraestrutura da escola, mas nós, para um país como o nosso, tão desigual, talvez a educação, com toda a sua desigualdade, seja um campo onde elas são menores, porque você vai no mercado de trabalho, elas são piores. A representação política hoje no Brasil é absurda, não tem mulheres, não tem negros, não tem povo periférico, só tem... A maioria são empresários ou filhos de parlamentares, então o poder político é um poder como que vai passando de mão em mão, de geração em geração, para grupos poderosos, para famílias mais poderosas. Então, a educação, pelo menos, precisa obedecer ao princípio constitucional de que é um direito de todos. Mas educação sem alegria não anda. Como é que você vê a possibilidade da gente colaborar para maior alegria na nossa maneira de aprender e de estudar? Olha, eu estava aqui, enquanto o Miguel estava falando, eu estava bisbilhotando a estante dele, e me parece que eu vi Paulo Freire ali sentado, bem atrás da cabeça dele, e nós aprendemos com Paulo Freire, né, que
a educação precisava ser séria, precisa ser séria, sem ser seriosa, sem ser carrancuda. E a nossa alegria, ela faz parte da resistência do nosso povo. Se nós formos olhar, né, essa presença negra no nosso país, né, essa existência preta, a gente tinha tudo para, nessa live, não ter uma mulher preta falando de educação e de literatura, né? A gente tinha tudo para ser exterminado. Teve até alguém que apostou, né, que a miscigenação iria acabar com a nossa existência, e não acabou. E a gente conseguiu, né, ter uma história aí de um povo que vive a dor, mas vive também a celebração da existência e da vida. E acho que é isso que o Sérgio trouxe, né? Eu lembro muito quando eu estive a primeira vez no Poesia no Ar, lá no Sarau da Cooperifa, aquela coisa linda, mesmo poemas falando de dor, de sofrimento, mas com uma plástica tão linda, que é colocar essas poesias numa bexiga e soltá-las sem saber onde ela vai alcançar, até onde ela vai chegar. Aquilo tão lindo, foi inspirador. Acho que faz uns 8 ou 9 anos que eu tive no evento, no Poesia no Ar. E então, acho que o jeito que a gente pode, André e Miguel, né, fazer essa alegria chegar para a escola é acreditar, né, que a alegria, o colo, o afeto, eles também educam. A gente não precisa estar de cara feia, né, com o último botão fechado, tatuadinho até em cima, para poder dizer que a gente é sério. As nossas bibliotecas comunitárias são parecidas com o que vocês estão vendo aqui na minha imagem, cheio de cor, de almofada. A gente precisou se libertar daquela ideia de que para ler um livro, né, eu adorei, eu anotei aqui, Sérgio, sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. Então, nós saímos daquela ideia de que precisava estar em silêncio para fazer a leitura, então criamos espaços aconchegantes. Eu estou aqui nessa live, tem mais de 50 pessoas de Parelheiros, nesse momento, conversando sobre a literatura para bebês, para crianças pequenas, que é uma ação que nós temos, os Nascidos para Ler, no melhor lugar para se viver. A gente quer que Parelheiros seja o melhor lugar para uma criança viver, e que ela já nasça sabendo que ela tem uma família literária esperando por ela. Essas mais de 50 pessoas estão reunidas agora, conversando sobre as cantigas que as nossas avós, que as nossas mães têm, muitas vezes cantigas de trabalho, mas que foram as cantigas que nos ninaram. Então, como é que a gente vai construir o primeiro livro para uma criança de Parelheiros, para quando ela chegar? Quais são as cantigas que vão embalar a chegada dessas palavras dentro dessa comunidade? Tem até algumas imagens que eu deixei aí com a Bia também, mostrando, né, essa entrega que a gente faz dentro da maternidade. A entrega do livro, a entrega da máscara, esse contato. Alguém vai ler na casa das crianças, se a família não é leitora ainda. Então, poder fazer mais festas, né? A gente poder ter esse momento, perceber que a literatura, ela precisa ser simples, porque ela não está ali só para a gente ficar mais inteligente, né? A leitura, ela não tem um papel só cognitivo, e que já é um papel importantíssimo. Quanto mais palavras a gente tiver para nomear o mundo, mais a gente vai conseguir se defender das palavras que dizem para nos destruir. Mas ela é também colo, ela é também contato, né? Eu nunca deixei de ouvir o Sérgio sem me emocionar quando ele traz a poesia, e isso acontece com outros poetas que eu ouço também. Então, a poesia é também para isso, né? Para trazer emoção para o nosso corpo. A gente pode ter menos medo das emoções, das alegrias, fazer mais festa dentro da sala de aula, dentro da escola, colocar poesia nos muros, colocar poesia nas paredes, deixar a garotada fazer slams, nisso que a gente tem apostado. A nossa alegria é política, é transformadora também da gente e de quem encontra, quem não se rende a um sorriso. Né? E é muito, muito legal a gente ouvir de vocês dois, né, essa coerência de perceber que
tem um movimento interior de transformação, de se abrir, né, com essa imagem que você traz, de que você, quando lê, você se descobre, né, você tem capacidade de lidar com emoções que talvez você não tivesse capacidade de ler se a literatura não ensinasse, né? Eu estudei muito o tema do amor na literatura, e eu tenho certeza que se não fosse a literatura, o amor não seria como o que é para as pessoas, né? Nos ajudou a descobrir. E o Sérgio é um grande poeta do amor, né? Ele também tem poemas muito bonitos sobre o sentimento amoroso, a aproximação. Então, eu estou chegando ao fim, nós temos mais um pouco mais que 5 minutos. Eu só vou pedir a quem está nos acompanhando pelo Facebook, especialmente, né, mas também pelo YouTube, que, por favor, se estão gostando, marquem aí para receberem nossas informações, curtam a nossa página para que a gente possa não apenas ampliar o alcance, mas também informar vocês desses próximos encontros que teremos, né? Eu queria chamar o Sérgio, lembrando que eu tive uma vez num evento com a Conceição Evaristo, era um evento político, com muita gente, e a Conceição Evaristo, já agora, num período mais recente, todo mundo com muita preocupação com o quadro político brasileiro, particularmente as lideranças negras e das favelas aqui do Rio de Janeiro, com a violência que sofrem, né? E a Conceição Evaristo fez uma fala daquela serenidade dela, né? Olha, estou vendo vocês assim assustados, mas isso foi a nossa vida. A vida periférica, a vida quilombola, é uma vida sob ameaça. Então, vocês estão chegando, nós estamos há muito tempo. Então, ela falou isso com uma serenidade que a mim me despertou, né? Essa compreensão, essa sensação da desigualdade com que vivemos, né? Eu, de classe média, branco, protegido do meu apartamento, e as comunidades periféricas sendo agora obrigadas a assumir um trabalho, enfim, como você falou, Sérgio. No entanto, a sua poesia celebra muito a resistência a tudo isso, né? Você é um poeta com várias pequenas biografias nos seus poemas, de pessoas que viveram situações complexas, e você, ao mesmo tempo, é um cara muito fortemente alegre, né? Como é que na periferia essa convivência, a poesia, como é que ela trabalha nisso? E eu queria que você desenvolvesse uma coisa especial. Como é que você leva esse diálogo para as escolas, né? Você tem muitas iniciativas culturais aí, vou lembrar da Semana de Arte que você reinventou em 2007, né? Mas é sempre com muita juventude junto, né, Sérgio? Eu voltei para as escolas para voltar a estudar, né? Eu queria aprender com a molecada. Como é que eles querem ouvir poesia? De que forma que é? O que eles estão ouvindo? Porque eu não queria fazer o discurso raso de a juventude isso, a juventude aquilo. E como eu não gosto que ninguém lute por mim, eu também não queria lutar por eles, né? Eu queria lutar com eles, com elas, né? Então eu fui para as escolas falar de poesia. Mas há algo em mim que é inabalável. É o respeito que eu tenho pela a minha humanidade. Eu não virei estatística, o Estado não me matou, a polícia não me matou, tenho experiência e sofrimento. Mano, se eu cheguei até agora, por que eu não vou ser feliz? Se a minha felicidade ela é subversiva. Porque sorrir enquanto luta é uma ótima estratégia para confundir os inimigos. É que eu vejo a vida assim. Eu nunca pensei... eu escrevi, não quero ser melhor do que ninguém, quero ser melhor do que eu sou. Porque nada me assusta mais o medo de fracassar como ser humano. Eu não quero fracassar como ser humano. Eu ainda quero sorrir nessa vida, ainda quero ser feliz nessa vida. E a luta me deixa feliz. Então, quando eu estou fazendo essas coisas, é onde eu me encontro. Escrever, para mim, é quando eu consigo comunicar com a humanidade. Eu só consigo me comunicar com a humanidade através da poesia. Então, é aí onde eu me encontro, e aí é onde eu me encontro como ser humano e quero dividir isso com as outras pessoas. E talvez por medo de andar sozinho, por medo de ser sozinho, por ser egoísta, como a Bel falou, eu quero Parelheiros o melhor lugar do mundo, eu também quero a minha quebrada como o melhor lugar do mundo. Eu sempre miro nas pessoas que eu vejo que são ruins, que não fazem as coisas, eu aprendo muito com isso. Eu quero na minha lápide que esteja escrito: vim, foi da hora, me chama que eu volto. Porque
eu me encontro na luta, assim, tudo isso que está acontecendo agora sempre aconteceu. E agora eu estou muito preparado para o que está acontecendo. Então, eu estou super à vontade. É alguém que eu sempre penso, é alguém que vou sair de casa, pronto para a luta, com experiência e sofrimento, que vou poder ajudar outras pessoas a estarem fortes, a estarem firmes, porque a gente que escreve tem que dar esperança também, porque Paulo Freire que falou, né? Preciso denunciar e anunciar também, se não me engano. Sim. Eu nunca sei nada. É engraçado isso, né? Não sei como eu cheguei até aqui sem saber nada. E aí, até me perdi. Paulo Freire, anúncio e denúncia. Denúncia. E anúncio. Aí eu estava indo nas escolas, aí eu via muito falar de jovens que suicidam, né? Pô, jovens estão se cortando. Aí eu falei, puxa vida, a gente precisa também falar de uma forma diferente. Precisa falar de uma forma que levante as pessoas também para cima, sabe? Que ela se reconheça. Uma vez eu fui numa escola de pedagogia e um aluno me falou, eu quero ser professora, mas estou desanimado, não sei o quê. Você tem alguma coisa para falar para mim, para me incentivar? Eu falei, sai daqui, cara. Você tem 20 anos. Você tem 20 anos e já está com medo da vida, não é? Então, eu sou um cara que acordo de manhã, eu falo pro mundo, se liga que eu acordei, mano. Não tenho medo das coisas, não tenho medo de arriscar. Que, como a Bel falou, um dia nós vamos soltar a bexiga, esse dia nós vamos ajoelhar perante as mulheres, vamos se juntar com a várzea, sofre ameaça daqui, seguimos em frente. Eu tenho certeza que uma hora eu vou morrer. E essa hora, quando eu morrer, eu quero que a morte me encontre vivo. É nisso que eu penso todos os dias. Bom, Sérgio, estamos chegando ao fim, Bel, estamos chegando ao fim, Miguel. Já? Estamos chegando ao fim, deu 1 hora, cara. Pô, eu estava doido para ouvir poema seu pela sua voz. Mas... ficaria aqui ouvindo vocês a noite inteira, a tarde inteira. Eu também. Eu vou pedir para o Miguel que encerre o nosso encontro de hoje, Miguel. Você que é uma pessoa tão generosa e tão inspirada na poesia. Eu trouxe meu Paulinho Freire aqui, que estava vendo a gente falar, quebrou o óculos dele, vou ter que arrumar, né? Mas a alegria de ouvi-lo, Sérgio e Bel, e ver o que as pessoas estão escrevendo aqui, já valeu muito da vida, sabe? A alegria nesse momento que a gente está vivendo, trazer um pouquinho desse mel do conhecimento e da paixão de vocês dois é sensacional. E com o André fazendo essa conexão. André, você que tem que terminar. Você é o nosso Pedro Bial. Termina, André. Não, André. Vamos melhor aí. Queridos, então, olha só, eu acho que foi um prêmio para nós, é uma honra, uma alegria, e que vocês sintam nesse encontro um agradecimento pelo que vocês têm feito e que encontrem na nossa admiração mais um motivo, uma alegria de continuarem fazendo, tá bom? Queria também comunicar ao público que nós temos o site da Santillana, muitas publicações gratuitas sobre educação e cultura disponíveis para download. Então, vamos, como disse o Sérgio, vamos estudar, vamos aprender, vamos ler e vamos ser felizes neste mundo, nesta vida, transformando as coisas. Muito obrigado a vocês. Obrigado, poeta. Obrigado, Bel. Valeu. Obrigado, Paulo Freire, pela inspiração permanente. Meu querido. Muito bom.